De volta com o Manhã no Ar, são 6 horas e 42 minutos. E um dos problemas de quem precisa ir ao centro comercial da cidade é encontrar estacionamento, principalmente no fim de ano, que a movimentação de pessoas e veículos aumenta naquela região. O que poderia ajudar nessa necessidade seria o Zona Azul, mas já se passaram 2 anos e o projeto nem saiu do papel. No centro, o cenário é sempre o mesmo. Trânsito, fila dupla, estacionamento irregular. Guardar o carro por aqui é quase sempre uma saga. É difícil, né? Não tem como estacionar aqui, olha aí. Rodei, até que alguém ia ser. Na hora que eu passei, eu peguei a vaga aqui. Há pouco mais de um mês para as festas de fim de ano, o trânsito no centro de Manaus fica ainda mais intenso. Sem vaga nas ruas, o jeito é pagar mais caro nos estacionamentos rotativos. E tanta confusão já poderia ter sido resolvida com a promessa de implantação do Zona Azul. Aprovado em 2010 na Câmara Municipal, o projeto previa estacionamento rotativo nas avenidas Lourenço da Silva Braga, Joaquim Nabuco, Ramos Ferreira e Luiz Antoni. A meta inicial era disponibilizar pelo menos 3.200 vagas de estacionamento no centro da capital. O Zona Azul contaria com sensores no asfalto para monitorar o tempo usado pelo motorista. A hora, por exemplo, sairia por R$ 2,45. O projeto também previa que dos 600 flanelinhas que atuam no centro, 200 seriam fiscais do novo sistema. O contrato entre a Prefeitura e o consórcio Amazônia, empresa vencedora da licitação, foi assinado em agosto de 2015. Até agora, mais de 2 anos depois, o projeto sequer saiu do papel. Em nota, a Prefeitura apenas informou que o Zona Azul ainda está em fase de estudos e a implantação do novo sistema segue em análise. O prazo para a efetivação do Zona Azul em Manaus terminou em julho deste ano. E, por enquanto, quem for ao centro para as compras de Natal vai precisar de um pouco mais de paciência. É muito complicado o trânsito. Sempre foi, né? De hoje não, né? A gente até se acostuma já com esse ritmo. Vamos esperar que melhore mais daqui para frente, né? Eu falei ainda há pouco 2 anos, mas na verdade o projeto do Zona Azul é desde a gestão do Amazonino Mendes, quando foi prefeito da cidade, e ele está sendo arrastado para ser implantado e até agora não. O que muda são os prazos de licitação, né? Porque já iniciou um novo processo várias vezes e até agora isso não saiu do papel. Muita gente tem aquele temor, vou ter que pagar para estacionar. Já paga para o flanelinha sem garantia nenhuma de segurança do veículo. E esse tipo de sistema de estacionamento rotativo existe em todo lugar. Em todo mundo existe, né? Você vai para as cidades do sul, lá no acostamento ali, né, onde você vai estacionar, tem uma espécie de flanelinha, só que legalizado, tem lá a nota. E junto com esse flanelinha tem um fiscal, tem um agente de trânsito para conferir, né, para fiscalizar o trabalho do flanelinha e também a atitude do motorista ali, se está pagando direitinho ou não. Se você não estiver pagando, se estiver estacionado irregular, aí é multado. Agora sim, vamos ao vivo para o estúdio da FM O Dia 93.1 conversar com a Nayandra Amorim e o Cleiton Pascarelli, que estão por lá ao vivo também. Olá, meninos, bom dia. Bom dia. Bom dia. A gente começa falando sobre a reforma trabalhista e algumas medidas que... Houve um prazo para regulamentação, para adequação, mas o presidente Michel Temer, que ficou de editar algumas coisas relacionadas a isso, até agora não fez essa parte, né? Até agora nada, né? A reforma trabalhista entrou em vigor no último sábado, dia 11. O presidente Michel Temer havia firmado um acordo com os senadores, né, na época ali da votação no Senado, em junho deste ano. Ficou de editar uma medida provisória para alterar aí para fazer algumas alterações no texto da reforma trabalhista, mas até agora nada, né? Já entrou em vigor e nada. E ao que tudo indica, o Planalto acena aí para um projeto de lei que tem uma tramitação muito mais lenta, tem que passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, mas ao que tudo indica, o presidente Michel Temer se beneficia aí desse projeto de lei, dessa lentidão nessa tramitação. Poderia editar uma medida provisória, mas está preferindo não fazer isso. Inclusive, foi um acordo firmado entre o líder dele no Senado, né, o senador Romero Jucá, de Roraima,
com os presidentes de comissões, como as comissões de assuntos econômicos e a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Enfim, se chegou a esse acordo, se disse que teria a medida provisória logo após a lei entrar em vigor, e entrou em vigor no sábado, até agora não se fala nada. O presidente da Câmara, né, o deputado Rodrigo Maia, inclusive diz que está aguardando a MP chegar por lá. Está dando, aparentemente, segundo os oposicionistas, está dando uma de João sem braço. Mas, ao que tudo indica, deve virar um projeto de lei e não uma medida provisória. Vai depender aí da movimentação dos próprios parlamentares. Bom, pois é, só para as pessoas entenderem, a reforma trabalhista foi aprovada no Congresso e foi encaminhada para o Michel Temer. Por que essas alterações já não foram feitas lá na Câmara e no Senado? Porque quando faz uma alteração numa casa, quando faz, por exemplo, na Câmara, aí tem que voltar para o Senado. Quando faz no Senado, aí tem que voltar para a Câmara. Então, para não ter mais delonga, aprovaram do jeito que estava a reforma trabalhista, com o compromisso de que o governo iria fazer essas alterações através de uma medida provisória. Né? E são 15 pontos, mais ou menos, se não me falha aqui a memória, que precisam ser revisados. Dentre eles tem a questão da carga horária, trabalho intermitente, tem o trabalho de gestantes em locais insalubres. Né? São coisas que precisam ser, de fato, revisadas. E eu acho que o grande problema da reforma trabalhista não é a reforma em si. O grande problema é a falta de informação que não é repassada para as pessoas. Eu acho que o governo perde uma grande oportunidade de discutir isso, de abrir uma discussão muito ampla com o trabalhador, com o sindicato, com os próprios parlamentares, né, e aprova um negócio assim meio na tora, né, nas coxas. E uma medida provisória é uma assinatura do presidente, né? Ele faz a edição e passa a valer a partir de então e pode passar a valer durante um período, né? Tem um tempo determinado ali, afinal de contas é provisória até que se crie uma legislação específica. Mas o que aconteceu, apesar de Michel Temer ter firmado o compromisso, não há nenhuma garantia legal de que ele seja obrigado a fazer a medida. Então agora a gente, depois do parlamento ter aprovado, a gente fica refém de uma boa vontade, esperando que ela aconteça ou não. Se não acontecer, aí o parlamento vai ter que iniciar um novo processo para aprovação e edição de uma lei que já começou a valer. E olha só, isso é pior do que se tivesse aprovado a reforma trabalhista, porque isso causa uma insegurança muito grande no empregador. Ele fica pensando o seguinte: eu começo a implantar essas medidas na minha empresa ou espero essa lei complementar ou essa medida provisória? Olha, Wilson, o empregador pode ficar com essa dúvida, mas a Justiça já está, inclusive, decidindo com base na nova lei. Pra você ter uma ideia, um trabalhador rural da Bahia, do interior da Bahia, já foi punido porque sofreu um assalto ainda em casa, antes de ir para o trabalho. Entrou com uma ação na Justiça para tentar reaver recursos, né, para ter uma indenização, porque, segundo ele, estaria saindo para o trabalho, mas não foi o que aconteceu na vista do juiz. Né? O juiz disse que ele agiu de má fé, inclusive, porque ele foi assaltado na casa dele, não foi nem no caminho para o trabalho, e deu uma decisão reversa. E é o que prevê a nova lei, né? O empregado vai ter que pagar para a empresa R$ 8.500 por conta do que ocasionou a tramitação do processo, o quanto a empresa gastou, e aí o trabalhador vai ter que pagar agora para a empresa por conta disso. Cabe recurso, sim, mas é uma decisão com base na nova lei. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre aquele exercício que foi feito lá na Tríplice Fronteira, né, ali na Peru, Brasil, Colômbia. O pessoal lá de Tabatinga está na bronca porque quer uma presença mais efetiva lá, né? Eles gostaram, né? Aliás, essa segurança. Aliás, há muito tempo que isso já deveria ter sido feito, e eu acho que essa é uma dívida que o Estado e o governo federal têm com quem mora ali naquela região. Com certeza. O prefeito de Tabatinga, né, pediu aí ajuda da Força Nacional para que fique, de fato, na Tríplice Fronteira, atuando ali na Tríplice Fronteira no Amazonas. Porque depois desse treinamento que teve ali na região, Amazon Log, que teve a presença aí de tropas militares de vários países, os moradores ali da região se sentiram mais seguros e foi como se os narcotraficantes ficassem na deles, né? Agora, com a saída dessas tropas de lá, com a saída também dos homens desse contingente, a cidade voltou a ficar à mercê
delegacia dos narcotraficantes, aquela sensação de insegurança voltou para a região. E aí o prefeito de Tabatinga está pedindo aí, com toda a razão, esse reforço, né? O Saul Bemergui, ele diz o seguinte, com toda a razão, né? Cidades como Tabatinga, e ele associa ao Rio de Janeiro, a São Paulo, a Manaus, cidades precisam dessa presença do Estado mais efetiva para que as pessoas consigam viver da melhor forma possível e o combate ao narcotráfico. Agora imagina você que está em casa, você que está ouvindo a gente pela FM O Dia, se em Manaus a situação do narcotráfico já é um problema, com toda a segurança, com todos os investimentos, com toda a situação da capital, imagina Tabatinga, ali no centro da Tríplice Fronteira. Que é onde nasce tudo, né? Que é a porta de entrada de tudo. É uma situação muito complicada e ele disse, olha, a gente quer, né, a efetiva presença da Força Nacional. Agora, o Estado do Amazonas precisa entender o seguinte, pedir ajuda da Força Nacional não é assumir incompetência, não. É assumir aí a responsabilidade com a segurança das pessoas. Porque o que ficou implícito, né, no âmbito dos governos do Brasil inteiro é que pedir a ajuda do governo federal com a Força Nacional é assumir incompetência. E não é bem assim, não, no meu ponto de vista, Wilson Lima. E com corte de recursos também, aquela região é a que mais sofre, né? Porque não tem como manter os militares ali, não tem como investir em infraestrutura social, infraestrutura, enfim. Então, com o corte de recursos que houve já nesse governo Michel Temer, houve o corte de recursos para as Forças Armadas, aí que a situação piora ainda mais naquela região. Pois é, não adianta chamar a atenção do mundo, né, para um treinamento que aconteceu recentemente lá, o cara descendo de rapel do helicóptero para tirar foto numa lancha com a metralhadora e aquela coisa toda, e aí no final ir embora e deixar o pessoal lá chupando dedo lá naquela região, né? É basicamente isso. Muito obrigado pela companhia de vocês hoje, pela participação. Amanhã quem é que está de folga ou todo mundo trabalha aí? Todo mundo trabalha. Tô de folga. Olha aí quem está de folga. Não, minha diretora. Olha aí quem tá de folga. A minha diretora está dizendo que aqui também. Aqui também não, minha diretora. Olha aqui, ó. Ô, Adriane, sério? Eu tenho uma corrida amanhã, é a quarta etapa daí eu tenho que concluir, né? Tá certíssima. Ó, 2 contra 1 amanhã, hein, Cleiton? 2 contra 1 amanhã. Tá bom, obrigado. Tudo até amanhã. De bom. Tchau. Ótimo dia pra vocês e bom feriado de trabalho. Boa folga, Pra Adriane. você, boa folga, boa corrida, hein? Traga Obrigada, medalha. pode Um deixar. abraço. Tchau, tchau. E atenção, você comerciante ou cliente das galerias populares. Começa hoje mais uma edição do programa Saúde nas Galerias. A iniciativa leva atendimento médico para os centros comerciais. Para trazer outros detalhes, eu converso agora com a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Quais os atendimentos oferecidos nessa ação? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Olha só, tem muito atendimento em saúde e tem também educação, informações sobre prevenção que são muito importantes, não só para o público empreendedor, para os microempresários que trabalham nas galerias, mas também para os visitantes. A gente vai ter como serviço lá oferecido pela Unidade Básica de Saúde São Francisco, que é a equipe que vai estar fazendo, né, esse atendimento por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Vai ter consulta médica, vai ter realizagem de testagem rápida de doenças infecciosas, como por exemplo HIV e sífilis, vai ter a medição de pressão arterial para aquelas pessoas que precisam de algum tipo de receita médica, porque toma aquele remédio que é constante, possui algum tipo de doença crônica, vai estar podendo pegar também a sua receita, né? Vai ter distribuição de camisinhas e vai ter também vacinação para o público adulto, principalmente, que normalmente não cuida muito dessa questão da carteira de vacinação, mas que vai ter lá disponível algumas vacinas que também estão no sistema público de saúde. Esse atendimento, ele começa a partir de 9 horas da manhã e ele vai só até 1 da tarde. E aí depende do dia e da galeria que a pessoa vai querer visitar no centro para ter acesso a esse programa, né, de saúde nas galerias. Hoje, dia 14, o atendimento vai estar sendo feito justamente na Galeria Espírito Santo, que fica na rua 24 de maio, como eu já falei, a partir de 9 horas da manhã. E no dia 16, logo depois do feriado, na quinta-feira, também de 9 até 1 da tarde, esse atendimento vai se concentrar na Galeria dos Remédios, que fica na rua Miranda Leu, ali bem pertinho do Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Esse é um serviço muito interessante, 2 vezes por mês, pelo menos, as equipes das unidades básicas
profissionais de saúde vão até as galerias para oferecer esse serviço de prevenção, um serviço que serve para os empreendedores que estão lá nas galerias, mas principalmente para os visitantes, e aí atrai também os visitantes para conhecer os produtos das galerias, né? E só para vocês terem uma ideia, de agosto até agora, né? Agosto, setembro, outubro, foram aí pelo menos 6 edições desse evento, que acontece 2 vezes por mês, né? Foram 4.758 pessoas atendidas. Ou seja, muita gente acaba circulando pela galeria, acaba tendo acesso a essas consultas, à vacinação, ao teste rápido de HIV, acaba recebendo aí preservativo, tem distribuição de camisinha também, fazendo a testagem da pressão arterial, né? Muita gente acaba tendo acesso a esses serviços, acaba recebendo muita informação, é um trabalho de educação na saúde, também ainda conhece os produtos que são ofertados ali na galeria, que vale muito a pena também do ponto de vista do preço. Ok, muito obrigado, Téia. Até daqui a pouco. E agora vamos falar de saúde. A maior dificuldade no tratamento de pessoas com diabetes ainda é a falta de informação. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o número de brasileiros diagnosticados com diabetes cresceu 61,8% nos últimos 10 anos, passando de 5,5% da população em 2006 para 8,9% em 2016. Em Manaus, de acordo com os dados do Núcleo de Hipertensão e Diabetes da Censa, atualmente cerca de 23 mil pessoas têm a doença e são acompanhadas pelo núcleo. Para falar mais sobre o assunto e de que maneira podemos identificar e tratar a diabetes, a gente recebe aqui no estúdio do Manhã no Ar a endocrinologista Priscila Lago. Seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Obrigada, André. Esse número de 23 mil pessoas aqui em Manaus é apenas o número das pessoas que já têm o diagnóstico. É bem possível que muitas outras tenham a doença sem saber ainda. Bom dia, Adriane. Muito obrigada pelo convite novamente. É um prazer estar aqui para esclarecer. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes, 14 de novembro. Provavelmente sim, né? Esses 23 mil deve ser um número subestimado, porque a gente tem muito mais gente que não sabe a doença, ou sabe e não procura o especialista, não procura o médico generalista para tratar ou pegar algumas informações. A gente sabe, pelos dados da Federação Internacional de Diabetes, que a gente tem mais de 500 milhões de pessoas no mundo acometidas pela doença, e acredita-se que em 2030, os dados que eles estimam, é que vão ter mais de 600 milhões de diabéticos no mundo. Então, o número chega a ser alarmante, chega a ser epidêmico, né, Adriana? E essa é uma doença que pode aparecer em qualquer fase da vida? Nós temos vários tipos de diabetes e números, né? Então, você pode ter o diabetes que aparece desde o nascimento, né? O diabetes neonatal. Nós podemos ter o diabetes gestacional, inclusive algumas regiões do Brasil estão fazendo essa campanha no Dia Mundial do Diabetes relacionado ao diabetes com a mulher, né? Então, diabetes gestacional é algo que é importante da gente falar e observar. Tem o diabetes infantil, que a gente, muitas vezes o diagnóstico é na infância, que é o diabetes tipo 1. Né? Tem crianças que têm um diagnóstico com 2, 3, 4 anos de idade. Então, para a mãe, querendo ou não, é um susto, digamos assim, porque a criança precisa tomar insulina desde muito jovem, e existe o diabetes com diagnóstico mais tarde. Então, na verdade, a gente tem o diabetes congênito, diabetes relacionado a doenças, diabetes de pessoas secundária ao HIV ou secundária a doenças como câncer. Então, a gente tem vários tipos de diabetes, na verdade, Adriana. Então, por isso, mais do que nunca, a especialidade em endocrinologia, né, ela está crescendo, e as pessoas precisam procurar para ter um diagnóstico correto do tipo e para ter o tratamento adequado. Agora, a diabetes, ela acaba sendo adquirida pelos maus hábitos, má alimentação ou sedentarismo, ou ela tem uma carga genética hereditária? Então, tem alguns tipos de diabetes que você tem a carga genética, né? Mas existe o tipo mais comum de diabetes, muitas vezes você tem o estilo de vida que você carrega consigo, que você pode ter relação e desenvolver ou potencializar o aparecimento de diabetes. Por isso que é tão importante a gente ter medidas comportamentais adequadas para quem tem esse fator de risco de desenvolver a doença, porque tem uma história familiar muito positiva, tanto paterna quanto materna, não desenvolver. Logicamente, tem doenças, como eu falei, genéticas ou doenças autoimunes, que a gente fala, que o paciente vai ter diabetes independente. Por isso é importante a gente dar o diagnóstico correto e tentar encaixar o paciente em algum tipo de diabetes para a gente conseguir tratar.
de forma correta, né? Eu acredito que quase todo mundo conheça alguém que tenha diabetes. E muitas vezes essa pessoa tem uma vida normal, o que faz com que a gente acredite que não é uma doença tão grave, mas ela pode ser, sim, muito grave, né? Então, eu queria que você explicasse pra gente o que acontece no organismo a partir do momento que se tem essa doença. O que mais me preocupa, Adriane, é assim, tem muitas pessoas que têm diabetes e não sabem, né? Às vezes dizem que não sentem nada, são assintomáticas, mas muitas sentem e negligenciam. Então, assim, eu queria enfatizar as pessoas a prestarem atenção em alguns detalhes. Então, se está acordando muito à noite para urinar, né? Se aumentou muito a sede, se acha que a fome está aumentando, né? Se está se sentindo mais fadigado, se tem uma história familiar positiva para o diabetes. Então, é importante a gente ter essa visão, né? Mulheres grávidas também, observar os fatores de risco. Então, mulheres que engravidam acima do peso, né? Mulheres que vão ter gravidez gemelar ou com 3 filhos, mulheres que têm diagnóstico de síndrome do ovário policístico. Então, é importante a gente observar os detalhes para a gente tentar ter um estilo de vida mais adequado e não desenvolver de forma tão grave a doença. Então, o que eu costumo dizer para os pacientes? Se você tem um diagnóstico de diabetes, por exemplo, tipo 2, né, que é o mais comum, que é o diabetes diagnosticado mais na fase adulta, diabético de muitas pessoas obesas, sedentárias, que fumam, o que eu aconselho os pacientes? É importante que eles não entendam que a medicação é o grande salvador. Então, a gente tem que entender, qualquer consenso diabético que você lê, a primeira discussão que eles falam é sobre a mudança do estilo de vida. Então, é importante que todos nós tenhamos um estilo de vida saudável, que a gente carrega desde a alimentação que nossos pais oferecem a gente, desde criancinha, né? Então, a gente tem que aprender a comer melhor, a nossa alimentação tem que ser rica em verdura, legumes, a gente tem que evitar o tabaco, o fumo ou drogas ilícitas, evitar o uso excessivo de bebidas alcoólicas, tentar manter o peso e a massa corporal dentro do limite normal, né? Hoje eu gosto bastante de ver as pessoas correndo na rua, estimulando corrida de rua, estimulando atividade física. Eu acho que isso vem crescendo em Manaus, vem crescendo no Brasil. Então, estimular a atividade física, né? A gente sabe que, por exemplo, o diabetes tipo 2 e outros tipos de diabetes, é recomendável que a pessoa faça atividade física diária, pelo menos 30 minutos por dia, 5 vezes na semana. Não passar mais de 2 dias sem fazer atividade física. Então, tudo isso, Adriana, a gente tem que orientar. E, assim, nada melhor do que uma consulta, uma conversa, né? Para o paciente ter um estilo de vida saudável. E mesmo que tenha doença, conviva bem com ela. Geralmente, a doença dá sinais, né? Inicia normalmente na questão da urina ou pode ter algum outro tipo de sinal no corpo que indique que a pessoa está com diabetes? Muitas pessoas, por exemplo, crianças, às vezes abrem um diagnóstico entrando em coma, no diabetes tipo 1, por exemplo, né? E aí a mãe, às vezes, acaba tendo o diagnóstico do seu filho no hospital. Mas muitas pessoas, como eu falei, não têm sintoma nenhum, são assintomáticas, mas algumas já dão sinais, né? Algumas mudam peso, às vezes acabam perdendo muito peso, às vezes 30, 40 quilos, quando estão naquela fase bem descompensada. Começa a alterar a sede, né? Como eu falei, às vezes à noite a pessoa ia 1 ou 2 vezes, aí começa a ir 5, 6 vezes. A idade, né? Com o passar da idade, você tendo uma história familiar muito positiva, pai, mãe, tios, avós. Então, tudo isso tem que ser investigado. Se você usa alguma medicação, é importante também dizer que existe diabetes secundário, algumas medicações, como corticóide, por exemplo. Alguns pacientes que estão fazendo quimioterapia, muitas vezes não são diabéticos, mas aquele quimioterápico aumenta o açúcar. Então, o paciente acaba desenvolvendo diabetes secundário. Pacientes que são HIV positivo, são HIV, e usam antirretrovirais, que muitas vezes também desenvolvem diabetes secundário. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Para quem está acompanhando a gente em casa agora, tem a suspeita ou não tem suspeita nenhuma, né? Porque muitas vezes não tem sintoma. Qual o procedimento? Pode procurar na rede pública. Vai primeiro numa unidade básica de saúde. Qual é a orientação para essa pessoa? Isso. Assim, para ter o diagnóstico de diabetes, né, você pode dar através de alguns exames de sangue, né? Então, você pode ter uma glicemia de jejum, né? Precisam de 2 glicemias de jejum, paciente maior ou igual que 126, ou outros exames como hemoglobina glicada ou o teste oral de tolerância à glicose. Então, se você tem esses exames alterados, você teve diagnóstico pelo seu médico de diabetes, é importante que você procure uma unidade básica, que provavelmente lá vai ter um médico clínico para lhe atender,
ele vai dar o atendimento inicial, avaliar as possíveis complicações, lhe orientar. Mas é importante também você procurar o seu endocrinologista, eu sei que não é tão fácil na rede de saúde, mas se você puder ter acesso, para que ele oriente, ele faça todo o rastreio de possíveis complicações da doença. E orientações, né, que são orientações bem detalhadas. Eu costumo falar, Adriane, assim, que a primeira consulta com paciente diabético é a mais demorada, porque você tem que explicar tudo, explicar sobre hipoglicemia, então, assim, é importante. Se você puder e tiver acesso, depois de passar na rede básica, procurar o clínico, você ter acesso ao endocrinologista, né, que é um médico especialista, e é importante que você veja se esse médico também tem o RQE, que é o registro profissional, né? Muito obrigada por sua visita e pelos esclarecimentos. Muito obrigada, bom dia. Tá? Recebi hoje a Priscila Lago falando sobre o Dia Mundial de Combate à Diabetes, uma doença que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. São 7h08. Atenção, você que está ligando a televisão. Neste momento, nós preparamos um resumo do que foi destaque no Manhã no Ar até agora. Mulher empresta moto de marido para praticar roubos com um amante. A dupla foi presa em flagrante após assaltar um mercadinho no bairro da Paz. Agentes denunciam condições insalubres de trabalho dentro das unidades prisionais do estado. Na última semana, um profissional foi agredido por detentos depois de denunciar o desperdício de comida. Segundo eles, há atraso no pagamento dos salários, ticket de alimentação e fardamento. Grupo de motoristas terceirizados da Polícia Civil cobram pagamento dos salários atrasados. Eles afirmam que a empresa já recebeu o pagamento do Estado, mas até agora não repassou para os funcionários. Vendedores ambulantes e comerciantes voltam a ocupar calçadas nos centros comerciais da capital. De janeiro a setembro deste ano, já foram registradas 520 notificações de calçadas obstruídas, um aumento de 6,3% em comparação ao mesmo período do ano passado. E agora chegou o momento da gente saber como está o trânsito. Vamos agora com as nossas imagens feitas pelo drone. Nós estamos na Avenida Desembargador João Machado, que é conhecida como a Avenida dos Franceses, na Alvorada. E o trânsito flui com tranquilidade, tanto para quem segue, quanto para quem volta. O trânsito não tem nenhuma alteração. A gente tem uma faixa de pedestres ali na frente que tem, na verdade, uma paradinha porque as pessoas estão entrando na avenida, mas não há nenhum problema no trânsito nessa região. O trânsito flui com bastante tranquilidade, tanto para quem usa transporte coletivo quanto para quem está nos carros de passeio. E geralmente esse cruzamento aqui, Adriane Diniz, é um cruzamento complicado, viu? Geralmente o trânsito para, porque aqui para a direita dá acesso ali para senador Raimundo Parente, né? Ali para o Conselho Regional de Medicina, e dá também acesso para o conjunto Ajuricaba, né? Então isso daí acaba sendo um complicador porque não tem nenhuma sinalização. Olha só como é que ficam ali os veículos. Esse daqui está tentando entrar para a esquerda, o daqui nem sempre dá preferência para ele, então fica essa confusão. E aí, para completar, ó, tem faixa de pedestre. Aqui é uma confusão muito grande no trânsito e ali há necessidade de uma intervenção maior do Manaus Trans, né, para orientar o condutor. Olha só a bagunça que fica, né, a mistura de carro, moto, pedestre e ao longo dessa via há muitas paradas de ônibus, né, o que acaba sendo mais um complicador no trânsito. Relativamente tranquilo neste momento, Estrada dos Franceses. Daqui a pouco o negócio tende a complicar. E depois do intervalo tem as informações, mais informações do trânsito ao vivo. E no quadro Lição de Casa, a gente fala sobre o ensino religioso. Agora os professores podem opinar sobre religião durante as aulas. A gente volta em instantes.